Sobre as emoções, hoje nós vamos ver que elas são universais. Inclusive, se você tiver contato com uma pessoa de um outro país, você vai observar isso muito evidentemente através das expressões faciais. Incrível como em todas as culturas, em todos os países, você pode observar as emoções através do rosto da pessoa, seja uma sensação de alegria, ou seja uma sensação de tristeza. Isso vai ficar muito evidenciado no rosto da pessoa, né? Os meus pais receberam um australiano e apesar de nenhum dos dois falarem a mesma língua, eles se entendiam só pela observação das expressões. Era muito engraçado quando eu presenciava essa cena, né? E via o australiano falar inglês e meus pais falando português, e um falando uma coisa, outro falando outra, e completamente diferente o raciocínio, e de repente eles estavam falando a mesma coisa, desenvolvendo ali uma equalização, né, das emoções e percebendo através dos gestos, das expressões, do sorriso, do olhar, uma contraçãozinha facial, faz com que você consiga, né, decifrar, interpretar a pessoa, fazer essa leitura, né? Essa leitura é muito importante, esse processo que a gente conhece por empatia, você se colocar no lugar do outro, olhar com os olhos da outra pessoa e entender, e dessa forma se relacionar melhor com ela. Então hoje nós vamos ver que nós temos dois cérebros, um cérebro mental, raciocínio, e outro emocional. O emocional é como a gente sente, e o mental, ele já é como a gente pensa. Muitas vezes você já pode ter observado momentos em que você reagiu a uma situação e depois se arrependeu dessa reação. O que foi que ocorreu? Ali você deixou com que o seu cérebro emocional dominasse a situação e você agisse por impulso, sem pensar. Mas por que isso ocorre? Isso é o chamado sequestro emocional. Nós temos uma glândulazinha aqui na nossa mente chamada amígdala. E quando você sofre uma situação inesperada, um conflito, um momento culminante, em algum momento o cérebro vai lá e sequestra a sua amígdala e você não consegue raciocinar, você não consegue pensar, tomando atitudes inesperadas, que depois você se arrepende. Isso é falta de coeficiente emocional. Se tivesse um controle maior emocional, você não tomaria essa atitude. Mas isso está latente no ser humano. Então, como fazer para não reagir a situações e que depois você se arrependa? Existe uma série de técnicas que nós vamos ver durante todo esse processo que vão ajudar você a desenvolver não só técnicas, mas também atitudes comportamentais, habilidades que vão fazer com que você consiga, né, desenvolver o seu emocional plenamente. Um exemplo muito simples disso é quando uma pessoa, por exemplo, que nunca foi assaltada, é assaltada e reage àquele assalto, pode às vezes até morrer. Não é verdade? Se você também abrir o noticiário, você vai ver uma série de notícias de pessoas que reagiram a uma situação e ocorreu ali uma catástrofe. Então, realmente, as reações causadas pelo emocional, por impulso, que depois a pessoa se arrepende, são realmente malignas, não são benéficas ao seu desenvolvimento, à sua evolução. Então, nós vamos fazer todo um processo de conhecimento dessas técnicas que vão desenvolver as suas emoções. Nas empresas, isso hoje é fundamental. Antigamente, as empresas elas queriam contratar as pessoas que tinham o QI mais elevado, as pessoas mais inteligentes. Só que essas pessoas elas têm uma certa dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Geralmente elas são pessoas mais arrogantes, mais ambiciosas. Pessoa que já tem mais o QE, o coeficiente emocional desenvolvido, uma pessoa que se relaciona bem, aquela pessoa que está no meio de todos, aquela pessoa querida, aquela pessoa que tem empatia, que tem competências e habilidades que fazem com que ela se torne um líder. E as pessoas, elas precisam de desenvolvimento. Nós vamos trabalhar bastante sobre liderança também, nós vamos fazer vários ganchos aqui, vários links
sobre a coordenação das emoções e a liderança. O líder é uma pessoa que precisa coordenar as suas emoções, senão ele não vai conseguir se relacionar bem com as pessoas, não vai conseguir ter influência, não vai ser um exemplo, não vai conseguir proporcionar ali algo que realmente a pessoa precise, através da leitura. Ele precisa ter essa leitura de ambiente para poder fazer esse processo todo, né? Bem, a gente tem, para você entender, gostaria que você visualizasse um iceberg. E a pontinha desse iceberg, que é a pontinha visível, nós vamos chamar do nosso QI. É a forma visível do que a gente consegue ver, é a forma como nós trabalhamos, são as técnicas, a nossa habilidade de aprendizado. Agora, tudo aquilo que está submerso embaixo do mar que a gente não vê é o nosso QE. São as nossas reações, as nossas sensações, como você precisa desenvolver ali, são aquelas habilidades que eu estou comentando aqui, que estão lá submersas, que as pessoas não veem, mas que aquilo tem um efeito fenomenal no seu processo de evolução, de desenvolvimento, de sucesso, de prosperidade. As emoções, elas têm uma aplicação enorme em várias áreas da nossa vida. Vamos, por exemplo, ver na área física. Se você não tem uma coordenação emocional muito boa, o que vai acontecer? Você não vai controlar a alimentação. Quando você tiver com algum problema, alguma coisa, você vai compensar na alimentação, vai engordar, não vai fazer atividade física, não vai ter um nível de motivação legal para se exercitar, não vai dormir bem. Olha como isso vai prejudicar o seu emocional, então o seu físico, né? Então, muitos dos problemas físicos são, na verdade, emocionais, doenças e tudo mais. Imagina uma pessoa que contrai muita raiva, né, ódio, inveja, ciúme, isso são emoções. Aquilo pode até contrair um câncer, imagina, né? No nível energético, por exemplo, o físico a gente consegue observar através dos sentidos, né? O tato, a visão, o olfato, o paladar, a audição, a gente consegue perceber a realidade através do sentido. Já o energético não, mas é o que dá combustível, dá um gás para que todos os seus órgãos funcionem. Por exemplo, o coração, a digestão. No nosso emocional, que está acima do físico, é como a gente se sente, é como a gente reage. São essas formas que nós vamos trabalhar, extremamente importante aqui nesse processo que nós estamos trabalhando, né? Nós fizemos uma votação pela internet e o controle emocional foi o mais votado. O tamanho, a demanda que ela tem, a importância. E não somente ela vai interferir ali nas suas relações familiares, afetivas, profissionais, como também vai lhe possibilitar ali o suprimento, o combustível, né? A nutrição para o seu coração, para você se dar bem em todas as outras áreas. Então, a importância do emocional na sua vida, né? Para você começar a ter consciência, né? A gente vai aumentando a consciência para você ter uma verdadeira noção da importância disso que estamos falando. Na área física, depois a gente falou do energético, emocional, acima nós temos o mental. É como você pode usar as emoções para você ter mais foco, para você estudar mais, para você desenvolver uma performance melhor também no trabalho, né, nas suas finanças. Se você não tem um emocional bem estruturado, você gasta dinheiro com coisas que não são necessárias, com vontades, e acaba tendo ali realmente prejuízo, quando não consegue coordenar as finanças para coisas que realmente vão fazer você enriquecer, vão fazer você se desenvolver. Então as emoções são também fundamentais para esse processo de enriquecimento. Fizeram uma experiência há um tempo atrás numa faculdade, não lembro o nome, se foi Harvard, e pegaram crianças e a elas deram um bombom e falando que se elas esperassem durante 15 ou 20 minutos sem comer esse bombom, elas ganhariam outro bombom. Olha que legal isso. E algumas crianças, é claro, não se aguentavam, comiam aquele bombom, mas as que conseguiam aguentar e depois recebiam a recompensa, depois de 30, 40 anos foram atrás dessas crianças. Essas pessoas que conseguiram guardar foram as pessoas que mais enriqueceram. A sua maioria absoluta são pessoas que tinham o controle das emoções, conseguiam se resguardar um pouquinho
para dobrar o seu capital. Olha que maravilha, né? Então, e também o processo de metas, fizeram também experiência com crianças que, não foram com crianças, assim, foram com universitários, que escreviam as suas metas no papel, sabiam o que queriam, e outras que nem sabiam o que queriam, e depois de 20, 30 anos foram atrás daquelas pessoas, e aquelas pessoas que tinham metas bem definidas, né, aquelas metas SMART, né, específica, mensurável, alcançável, com um tempo ali específico, né, sabendo exatamente quando atingir aquilo, exatamente de forma específica, elas conseguiam realmente se tornarem bem mais abundantes financeiramente do que as outras pessoas que nem sabiam o que queriam. Então as emoções, elas acabam também interferindo aqui positivamente no seu mental, na sua vida financeira, de trabalho e de estudo. Isso também vai interferir em outras áreas. A gente poderia fazer relações com o seu lazer, poderíamos fazer relações aqui com várias outras áreas, né? Com aquilo que você precisa se aprimorar. As emoções são extremamente necessárias para esse processo. Como que a gente faz, né, para desenvolver assim uma alta performance em todas essas áreas? O fundamental é que você consiga equilibrar, equalizar, né, o seu QI com o seu QE, o seu coeficiente de inteligência com o seu coeficiente emocional. Você conseguindo desenvolver isso, você vai conseguir aí uma alta performance. E alta performance é o foco do nosso curso aqui que nós estamos desenvolvendo. Quero deixar bem claro que esse trabalho não tem nenhuma pretensão terapêutica. Se você tiver algum problema emocional sério, você vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, de que você já tenha uma faixa de normalidade, né, de saudável, de bem-estar, e queira agora potencializar os seus resultados. Aí eu estou falando exatamente para você que tem essa característica. Agora, se você tem alguma deficiência terapêutica, esse processo não serve para você, porque ele visa a trabalhar pessoas que já têm um patamar de normalidade para atingir alta performance em todas as áreas da vida, né, como eu mencionei antes. Então, mencionando mais uma vez, não tem essa proposta terapêutica.